Olá, meu nome é Marcelo Brocardo e essa aula tem por objetivo apresentar o que é uma planilha eletrônica. Você já se perguntou o que são e como funcionam essas ferramentas essenciais? Vamos explorar um pouquinho. Uma planilha eletrônica é uma grande matriz, onde ela é representada por colunas. Vamos colocar aqui um amarelo, onde cada coluna ela tem uma letra. Então, ela começa pelo A, B, C. E as linhas são representadas por números, onde começam com 1, 2, 3. A intersecção entre uma coluna e uma linha é chamada de célula. Neste caso, essa célula está tendo um dado do tipo texto. Porém, nós podemos ter dados de outros formatos, como, por exemplo, números. Dentro dessa minha célula aqui, eu tenho o meu número 132. Então, se analisarmos o valor, se eu der um duplo clique aqui nele, ou analisar a barra de ferramentas, onde tem este F aqui, é a nossa barra de ferramentas, então ele está representando um valor absoluto, 132. Esses valores eu posso formatar ele de diversas formas. Pode ser um valor inteiro, pode ser um valor decimal, uma moeda, ou eu posso pegar e definir ele aqui como um valor em percentual. Algumas outras formatações a gente vai aprender durante o nosso curso. Aqui nós temos já um outro tipo de dado que eu posso armazenar dentro de uma célula. Neste caso, o dado que está sendo armazenado aqui é uma fórmula. Então, a fórmula sempre inicia com o valor de igual. Então, quando eu coloco aqui igual 32 mais 20, ele está realizando uma operação matemática. Porém, o que eu visualizo aqui é um valor, 52, porque ele já mostra o resultado dessa operação matemática. Neste outro caso aqui, eu tenho uma operação matemática, só que ela está me dando aqui de forma diferente. É onde eu estou fazendo uma referência relativa. Então, eu estou me referindo ao valor que está na célula B3, azul, então a coluna B3, a célula B3, onde tem o valor 132, com a operação matemática, que é uma adição, ao valor contido na célula B7, 52. Então, aqui eu somo 132 mais 52. A diferença entre essas duas formas é que, quando eu tenho um valor absoluto, se eu desejo fazer uma outra operação matemática, por exemplo, somar mais 47, eu tenho que vir manualmente aqui e trocar por 47. Ou então somar 32 mais 176. Manualmente eu tenho que vir e alterar este valor. Neste caso aqui, ele já alterou automaticamente esse nosso valor, porque aqui eu estou fazendo uma referência à célula B7. Então, quando eu altero um valor lá, ele já altera o meu valor aqui diretamente. Então, esse é um dos benefícios que eu tenho aqui, quando eu tenho essa referência relativa, né, a essas minhas células. Então, além de eu poder armazenar dado do tipo texto, do tipo número, eu consigo também armazenar fórmulas em cada uma dessas células. E essa célula, porventura, eu posso também dar um formato a ela. Então, aqui eu tenho um formato onde eu coloquei a palavra texto em cor vermelha, então eu alterei aqui para vermelho. Aqui eu coloquei um fundo amarelo, onde eu alterei aqui a cor do meu fundo, né? Por exemplo, aqui, vou alterar o fundo para amarelo. Então, notem, além de eu ter especificamente cada célula um valor, que pode ser do tipo texto, ou uma fórmula, ou ser do tipo numérico, com valores, cada célula eu também posso ter um formato, onde eu posso alterar o tamanho dela, a cor dela e o fundo dessa forma. A planilha eletrônica, então, ela, além de ser uma grande calculadora, onde eu posso colocar dados e executar operações matemáticas, as operações matemáticas aqui, elas são iguais lá às operações matemáticas que aprendemos na escola, né? Então, multiplicação, a diferença aqui ela será um asterisco. A divisão será uma barra, a subtração um sinal de menos e a adição um sinal de mais. Nós vamos aprender ao longo do curso também que existem outras formas. Quando eu desejo somar uma grande quantidade de células, eu posso somar, fazer a fórmula da soma de maneira distinta.
Além de ser uma grande calculadora, eu consigo também inserir gráficos ou então mapas. Então, por exemplo, neste caso aqui, eu tenho um exemplo de um mapa coroplético. Então, é aquele mapa onde eu tenho cores, região de cores, onde a minha região que tem um valor maior representa uma cor mais escura. A região que tem um valor menor, uma cor mais clara. Então, aqui, neste caso aqui, ó, Minas Gerais, que é 100, está bem escuro, enquanto que Santa Catarina é 30, está numa cor mais clara. Além disso, eu posso ter, por exemplo, informações sobre a folha-ponto de colaboradores. Então, aqui eu utilizo o quê? Um local para armazenar os dados de cada colaborador, e aqui eu tenho os dados referente à quantidade de horas que eles trabalharam na empresa. E no final do mês, a planilha ela calcula automático para mim. Então eu só coloco lá qual é a quantidade máxima de horas trabalhada, ele já vai me calcular a quantidade de horas extras, colocando o valor, ele já cria automaticamente ou já gera automaticamente a folha de pagamento deste meu colaborador. Um outro exemplo, eu quero fazer um controle dos veículos da minha empresa, dos registros que ele tem, né? Então eu posso colocar lá quantidade de quilômetros, ou o odômetro inicial, o odômetro final, e quanto foi consumido ou quanto foi pago de gasolina em termos financeiros, em reais e em quantidade de litros. E aí eu posso calcular qual é a média de consumo gasto quilômetro por litro do meu automóvel. Dentro da empresa eu posso ter também um controle de relações de despesas pagas com hotel, transporte, e aqui eu posso gerar então alguns gráficos de forma dinâmica, como por exemplo, aqui eu tenho um controle pessoal. Então eu tenho aqui um gráfico do tipo de rosca, onde eu tenho um valor, um percentual representando a diferença entre dois itens, né? E aqui eu tenho um resumo ou indicadores das minhas despesas. E para alimentar este nosso gráfico, eu tenho algumas planilhas. Então eu tenho uma planilha onde eu vou ter a renda mensal, uma segunda planilha onde eu vou ter as despesas mensais e uma terceira planilha onde eu tenho as economias. E no final, de uma forma resumida, eu tenho esses meus indicadores. Um outro exemplo do uso de planilhas eletrônicas é para orçamento mensal. Então, aqui eu tenho também uma visão geral, uma visão final de como está o orçamento da minha empresa. E daí eu tenho planilhas auxiliares, onde eu vou ter receitas, despesas com pessoal, despesas operacionais. E de uma maneira simplificada, ou seja, com uma única visão, eu tenho uma ideia geral de como está a minha empresa. Além disso, nós temos as tabelas dinâmicas, que são tabelas que, de forma dinâmica, nós conseguimos analisar e conseguimos criar dashboards onde temos aqui diversos indicadores para a nossa empresa. Ao decorrer do curso, nós iremos trabalhar, iremos aprender esses detalhes, então, do básico, do que é uma célula, como formatar ela, até o avançado, criando lá tabelas dinâmicas, utilizando Power Pivot para fazer a análise desses nossos dados. E com isso você vai ter aí uma grande produtividade, seja na esfera como estudante, na esfera acadêmica, quanto na esfera profissional lá dentro da empresa.